6 horas 10 minutos, hora da participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino. Boa noite, Rafael. Prazer ter você aqui no Jornal Brasil Atual mais uma vez. A gente acabou de ouvir a matéria realizada pela Naama Nunes, tratando de um assunto que você já trouxe aqui na coluna São Paulo em Foco. E hoje o tema do seu comentário também diz respeito ao saneamento básico, né, Marcolino? Não, com certeza. Nós temos aqui uma informação, né, que são dados, né, a partir da lei de acesso, né, à informação, né, e essas informações também, Rafael, do Ministério, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério da Cidade. Então, a gente quer tratar de 21 obras, né, de saneamento básico que estão totalmente paralisadas, né, no estado de São Paulo. E a gente sabe que a falta de saneamento básico ele é um risco, né, grave à saúde da população. Né, o esgoto a céu aberto favorece a transmissão de doenças, assim como também a água não tratada. Então, a questão da água, né, ou do saneamento básico, ele é muito importante para a população do estado de São Paulo. Ontem, inclusive, né, foi o Dia Mundial da Água, a gente tem percebido que está tendo protesto no mundo inteiro, né, inclusive em Brasília, aqui em São Paulo, em diversos locais. E a gente conseguiu fazer esse levantamento mostrando que tem algumas áreas da cidade de São Paulo, alguns municípios, que estão com essas 21 obras totalmente paralisadas. Vou dar aqui um exemplo de algumas cidades. Né, Campinas, né, Embu das Artes, né, Guarulhos, Hortolândia, né, Jacareí e Salto Indaiatuba, né, são obras de saneamento integrado, né, que estão totalmente, né, paralisadas. Obras que seriam de abastecimento ou manejo de águas fluviais. Na cidade de Barretos, né, na cidade, né, de Olímpia, abastecimento de água, Rio Claro, né, esgotamento sanitário São Vicente, Sorocaba, né, área ainda também de manejo de águas fluviais da cidade de Tupã. A gente percebe que, assim, que são, né, cidades importantes do estado de São Paulo que essas obras estão totalmente paralisadas, né, nesse período que a gente fala, né, a partir de 2003, que vai ser iniciada algumas dessas obras, né, estão inclusive paralisadas até hoje. Vou dar um exemplo, que é o caso do Embu das Artes. Né, a previsão da obra, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, estava prevista começar em novembro de 2013, tinha um prazo para entrega até novembro de 2017, mas a obra até hoje ainda não foi concluída. Então, demonstrando aqui que nessas cidades que eu acabei mencionando, né, são 21 obras paradas de saneamento básico, né, ou, né, que a gente fala que se a gente estuda o projeto, ou de abastecimento de água no estado de São Paulo. Agora, Marcolino, você acredita que essas obras paralisadas, elas se devem a um problema de gestão ou, ao contrário, uma forma da Sabesp aumentar a lucratividade para dividir dividendos com seus acionistas espalhados pelo mundo? Não, as duas coisas, praticamente, elas andam de forma aí paralela. Né? Primeiro, a gente percebe que a Sabesp ela não tem conseguido aplicar corretamente, né, a execução do projeto de saneamento básico, né, e de tratamento de águas no estado de São Paulo. Né? Tem uma previsão, Rafael, até 2033, né, do Brasil, né, ter garantido fornecimento de água e esgoto, né, para toda a população até 2033. A Sabesp e os municípios de São Paulo, porque tem alguns municípios, Rafael, que, né, tem ali o seu saneamento básico local. Né? A Sabesp ela detém o controle da maioria, né, das cidades no estado de São Paulo. Então, a gente já demonstrou aqui, inclusive em outras matérias, né, a ineficiência da Sabesp de conseguir fazer um plano de saneamento básico e de tratamento de água na maioria dos municípios do estado de São Paulo. Só que a Sabesp, hoje, ela é uma empresa praticamente privada. Ela está preocupada muito mais com o lucro do que efetivamente com o atendimento da população. Então, tem regiões do estado, né, onde tem uma população, né, pequena, citei aí o litoral norte. Né, a gente sabe que é uma região muito importante, né, para o estado, para o turismo ambiental, para a preservação, né, dos povos que são, como vai falar, comunidades quilombolas. Nós temos ali o pessoal ribeirinho. As comunidades tradicionais, né? As comunidades
profissionais. Então, assim, temos ali, né, uma população diversa, importante para aquela região, né? Só que o que o Estado fala? Para fazer o tratamento, para levar a água até essas né, comunidades, fica muito caro para a Sabesp. Então, ela não está preocupada com o desenvolvimento regional, ela está preocupada com o custo que seria, né, para fazer o tratamento, para levar o esgoto para essa região, sem levar em consideração o risco que acaba gerando, né, para o turismo da região. Falamos na semana passada da região do Vale do Litoral Sul, na região de Peruíbe, que também lá não tem o saneamento básico adequado como deveria, né, não tem leitos para atender a população, né, e por quê? Por falta de saneamento básico, aí várias doenças acabam sendo, né, percebidas nessas regiões por falta, né, do saneamento básico. Então, essa é a sanha que a Sabesp tem, ou algumas empresas que têm também em relação ao tratamento da água e esgoto nas cidades, né, pelo lucro, né, mas nunca colocando a população, né, como prioridade quando a questão é a água e é o saneamento básico. Nós sabemos que o saneamento básico e a água é fundamental para diminuir o risco de doença para a população do nosso estado. E você falou, Marcolino, sobre o custo ou o valor da conta que a Sabesp apresenta para os consumidores e que não são todos os municípios do estado de São Paulo que se utilizam dos serviços da Sabesp. E eu conheço, por exemplo, algumas cidades do interior que têm um serviço municipalizado de água e esgoto e o custo é muito mais baixo do que aquele apresentado pela Sabesp numa cidade vizinha, por exemplo. O custo, Rafael, é mais baixo, né? A capacidade de atendimento desses municípios, onde ele faz o próprio tratamento e saneamento, ele é maior do que os municípios atendidos pela Sabesp, porque quando é municipalizado, a preocupação do município é garantir o atendimento, a qualidade, por um preço menor. E o olhar da Sabesp, né, o olhar do retorno, né, ao acionista, o retorno, né, ao investidor privado, né, não está preocupado com a população. Por isso que nós defendemos que o saneamento básico, a água, é um bem natural, né, quer dizer, que ele tem que ser público, ele tem que ser, né, uma garantia para o conjunto da população. Né? Quando a gente pensa no hospital, né, às vezes você percebe que tem, né, falhas na distribuição de água e bota vidas em risco. Né? Você tem agora epidemias acontecendo em algumas regiões, né, do estado de São Paulo por falta de saneamento básico adequado. Então, a vida, né, da população é colocada em risco o tempo todo por uma empresa que tem muito mais o olhar do lucro do que, de fato, olhar pela população. Por isso que ontem, um dia, né, mundial da água, estamos trazendo aqui esse tema, que é um tema relevante, né, para a gente estar conversando, né, com a população aqui que ouve a Rádio Brasil Atual, porque a água é um bem público, né, é um bem que tem que ser um bem comum, né, não pode ser para gerar riqueza, né, ou aumentar o patrimônio, né, de pequenos investidores da Sabesp, como o governo do estado tem trabalhado. Então, nós achamos que é importante que a população comece a tratar a água como bem público, né. A gente percebe que cada vez mais pessoas tendo que comprar águas, né, galões de água, ter filtros em casa, né, em alguns lugares o pessoal tem que ter até poço artesiano por incompetência e, né, e falta de gestão da Sabesp, que não consegue garantir a qualidade de água para o estado de São Paulo como um todo. Bom, quero agradecer aqui a participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre apresentando os desafios que são necessários serem superados no Estado, mas também apresentando as soluções para que isso aconteça. Marcolino, quero agradecer a tua participação, te desejar um bom final de semana e segunda-feira, novo contato. Com certeza, um bom final de semana para você, Rafael, e todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um abraço. Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.